Opa, pessoas! Saudações rubro-negras pra vocês. Eu tô bem, obrigado quem perguntou aí. E, bom, o vídeo de hoje, cara, o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Assim, bem mesmo. A minha ideia é fazer uma review bem leiga, do jeito que eu sou, sobre futebol, sobre o time do Flamengo de 2025. Sim, sou flamenguista desde 2019. Não, tô brincando. Sou flamenguista desde que eu me dou por gente. Por mais que meu pai não goste. E a minha história com futebol é basicamente de 2000, basicamente de quando eu nasci até 2014. Aí teve o 7-1 e eu desisti do futebol. Aquilo ali acabou comigo. Assisti algumas coisas ali, algumas coisas aqui e tal. Aí foi passando o tempo e em 22, cara, em 2022, quando o Flamengo ganhou a terceira Libertadores, eu decidi voltar a assistir futebol. Não lembro por qual motivo, mas tem muito a ver com eFootball também. Eu e meus amigos, a gente tava jogando bastante futebol na época e era divertido. Bom, hoje o que que eu vou fazer aqui? É bem simples o conceito do vídeo. Eu tenho aqui o meu magnífico G. Não lembro se é um G29 ou um 920, mas não importa. Tem aqui meu câmbio manual também. E meus pedais ali embaixo, que eu esqueci de ligar a câmera dos pedais. Calma aí. Enfim, o que eu escolhi para usar aqui é essa magnífica Lamborghini Murcielago. Não lembro LP o que. Mas enfim, tá aí. Câmbio manual dela, muito bom. Melhor coisa que tem. Aquele manual gated manual, né? A pista, cara, a pista que eu escolhi foi Nürburgring, como tá aí no título. E obviamente que eu não ia pra Alemanha na vida real, né? É simplesmente clickbait só enfim, pra eu ganhar uns cliques ali, né? Olha aí, velho, que coisa linda. Nossa. Desligar o controle de tração, acender o farol, dar uma valorizada. Eu tô sozinho porque meu computador não ia suportar eu gravar com OBS e ainda. É, e ainda correr aqui com uns 20 bots, né? Dar uma acelerada aqui. Nossa, que coisa espetacular. Enfim, vamos começar com os técnicos. Quem são os técnicos do Flamengo? São Felipe e Luiz. Opa, ó o distraído, ó o distraído, ó o distraído. Ó, o Felipe Luiz. Como é que joga o time do Felipe Luiz vindo de uma pessoa bem leiga, assim, de futebol? Assim, não tão leiga de futebol. Eu sei algumas coisas, né? Eu não sou aquela magnífica página no Instagram. Tipo, ele joga no mano a mano bem encaixado, assim, encaixando bem uma ofensividade e uma defensividade no time, né? Não tem muito o que eu reclamar disso, porque eu gosto muito dessas coisas, do que eu via em 2019, que era bem pouca coisa. Eu gostava da pressão que o. Eu gostava da pressão que o Flamengo do Mister aplicava nos outros times, né? E também lembra do Renato Gaúcho, quando o Renato Gaúcho comandou o Flamengo. Assim, bem pouco, sabe, dele, mas eu anotei aqui que. Eu anotei aqui no meu papel que lembrava um pouco. Mas ele não, o time não é organizado muito por espaço, assim, em torno da bola. Aí é o que eu tenho falado do Felipe Luiz. Nota pro Felipe Luiz. Jorge Jesus /10. Gosto muito do Felipe Luiz. É isso. Tô dirigindo mal pra caramba aqui, tá? Não é normal disso em mim.
É que eu tô frio. Vamos falar agora dos goleiros. São o Rossi e Matheus Cunha. Começando pelo Rossi, cara, eu gosto do Rossi, mas parece, nossa, que som espetacular desse carro. Mas parece que falta alguma coisinha, sabe? Eu sempre fico pensando que talvez ele não tenha muita impulsão, mas ele é um goleiro muito bom, sabe? E merece a titularidade, ainda mais com outro goleiro sendo o Matheus Cunha, que já vou falar dele daqui a pouco. Mas não chega perto, cara, de outros goleiros que o Flamengo teve. Igual o goleiro Felipe, eu lembro de ter visto ele jogar um pouquinho. O Diego Alves também, obviamente, né? O ídolo do Flamengo. E, cara, como goleiro, tá? Deixando bem claro. Como goleiro, ô louco. Como goleiro, o Bruno. Porque o Bruno, se não tivesse feito a merda que ele fez, cara, ele ia pra seleção brasileira com certeza. Ele era um goleiro excelente. Não tenha dúvida disso, sabe? Nossa! Bom, nota pro Rossi. Eu vou dar, sei lá, cara, eu dou um 7,5/10 pra ele. Não, porra, eu dou um 8/10 pra ele. Ele é um goleiro muito bom, mas eu acho que esse ano ele vai deixar o Flamengo na mão em alguma situação. Anota minhas palavras, né? E provavelmente, Rossi, eu espero que você me cale. Nossa, errei totalmente essa cor. Eu espero que você me cale, tá? Porque eu gosto muito de você. Quando você veio pro Flamengo, eu dei uma olhada como você jogava no Boca. Eu acho que era no Boca. E eu curti ver uns highlights seus. Você tem uma boa... Nossa, parece que eu tô falando com um cara. Que estranho. Tipo, o Rossi, ele tem um bom reflexo. Isso eu acho que é verdade dele. Bom, Matheus Cunha, eu não gosto muito dele. Já vou tirar isso do... Eita, prela. Não queria travar o pneu, mas... Eu não gosto muito do Matheus Cunha, porque... o posicionamento dele eu acho meio estranho. O jeito que ele se posiciona no gol. Eu acho que ele devia melhorar esse posicionamento. Mas eu acho que eu não gosto muito dele justamente pela má fase que o Flamengo tava quando ele tava jogando. Que era ali na era Sampaoli, né? Pô, que ódio, cara. Eu assisti aquela maldita partida do 3-0 do Atlético Paranaense. E cara, foi horrível, sabe? Eu não... A minha visão mudou, a minha visão dele mudou a partir daquele jogo ali. Eu não conseguia mais gostar, sendo sincero. E aí eu acho que eu peguei ranço a partir disso daí. Bom, minha nota merece ser banco do Rossi/10. Tá pronto. Bom, eu terminei aqui uma volta, acho que eu vou dar outra volta com esse carro aqui. Vou até cansar. Bom, de zagueiro agora. Nossa, que coisa espetacular. De zagueiro agora. Eu comecei aqui com o Léo Pereira. E não tem muito o que eu falar do Léo Pereira. Ele é um zagueiro bom, consistente e batia a falta no início ali do ano passado, né? Eu gosto dele, não tem muito o que eu falar dele, não. Me agrada. Me agrada /10, a nota dele. Léo Ortiz. Bom, agora o vídeo vai começar a fluir um pouquinho mais, porque eu gosto de analisar goleiro. Que eu costumo estudar um pouquinho, né, pra
antes dos jogos que eu jogo, antes das peladas que eu jogo com meus amigos. Que não resolve de muita coisa o estudo, né? Mas de qualquer maneira, meus amigos falam que eu sou razoável no gol, que eu não acho muito. Eu queria bater falta, igual o Rogério Ceni. Bom, Léo Ortiz, ele é um ótimo zagueiro, cara. Eu gosto dele como zagueiro. Ele não costumou deixar muito na mão assim o time. E ele tá velho, cara. Eu pensei que ele era bem mais novo. Quer dizer, tá velho é questionável. Ele não tá velho, mas é que ele é mais velho do que eu imaginava. Ele tem 29 anos já, a partir do ponto dessa pesquisa aqui. E eu juro que eu não sabia. Eu pensei que ele tinha uns 25, uns 24. Mas o bom é que com a idade vem a experiência, né? Ele cria bastante ofensividade até pro Flamengo. E defende bem também. E eu acho que ele como zagueiro... Eu acho que ele como zagueiro... Quase, hein? Ele como zagueiro tá bom. O Tite tinha inventado de botar ele como volante, mas... Tipo, os passes dele são muito pontuais. Mas eu acho que fica na zaga tá melhor. Minha nota dele fica na zaga que é melhor /10. Eita, prela, não olha pra câmera, viado. Bom, próximo aqui é o Cleiton. Juro que eu não conhecia o Cleiton, ou não lembrava do Cleiton. Mas ele veio da base aí do Flamengo, né? Foi trazido aí pelo professor. E se o Felipe trouxe ele, eu não vou discutir, né? Deu uma porrada no Barbosa no último jogo contra o Botafogo. E se tivesse pegado em cheio, o Barbosa ia cair duro no chão ali. E o Cleiton seria preso. Mas tudo bem. Sem problema nenhum, Cleiton. Nota do Cleiton é vamos ver /10. Sei lá. Próximo zagueiro, Danilo, é verdade, senhor Danilo. O Danilo, cara, ele era uma incógnita pra mim no Flamengo. Porque a visão que ele passou na seleção ficou muito presa, sabe, na cabeça assim, eu tava com um pouquinho de medo. Mas eu sabia que o Felipe Luiz não ia cagar com ele igual o Dorival fez com ele na seleção. E os jogos que ele fez pelo Flamengo que eu assisti, foram até que bons, foram muito bons. Aliás, contra o Botafogo, ele deu aquela assistência pro Léo Ortiz, né, cara? Aquele trabalhozinho ali daquela falta foi da hora. Foi bacana de assistir. Espero que... aqui já era. Enfim, vou dar um tempinho aqui. Mas na Juventus ele jogava bem. E eu acho que tipo, com o Flamengo só o tempo dirá. Mas por enquanto tá bom. Tá da hora. Tô gostando de assistir o querido Danilo jogar. E vamos para os próximos. Nota do Danilo. Melhora na seleção /10. Se for convocado. Bom, antes de eu passar pros laterais, cara, eu vou trocar de carro. Vou pegar essa coisa linda aqui, ó. Nossa, um dos meus carros dos sonhos aqui, tá? Mavic 430 manual. Espetáculo. Enfim, que som espetacular. Esqueci do botão. Desliga o controle de tração, liga o farol, bora. Tração traseira. Tração traseira vai dar aquela deslizada legal, hein? Bom, de lateral agora. Vou começar com o Varela. Ele joga bem, mas
é meio inconsistente, eu diria. Ao meu ver, né? Um ver leigo. E é o que eu anotei aqui também. Ai, carro bom dirigir. Enfim, tô meio mal. Varela ele joga bem, mas é meio inconsistente. Só que o jogo contra o Criciúma, que é do ano passado, que era pro Flamengo ter entregado, né? Ele até fez um gol, jogou bem. E eu acho que foi a última vez que eu vi ele jogando bem, te falar a verdade. Jogando bem assim, talvez até acima do nível do esperado dele. Nota pro Varela. Melhor do que. Bom, melhor do que nada /10. Nossa, tadinho, tô brincando. É um bom lateral /10. E perdi. Bom, próximo aqui, Wesley. Se algum dia eu xinguei Wesley, que cai um raio na Vila Belmiro. Tirando todas as piadas, o Wesley é um jogador muito bom. Tava muito mal, tava jogando igual um imbecil. Mas todo mundo merece uma segunda chance, né? E com o Wesley não foi diferente. Ele ia ser vendido para o Atalanta. Eu acho que a partir daquele ponto ele dá uma melhorada boa, mas com o Felipe Luiz aqui, vapo, disparou, né? O jeito que o Felipe Luiz botou pra ele jogar, nossa. O jeito que o Felipe Luiz montou o time deixa tipo o Wesley bem. Deixou o Wesley bem solto ali pela direita, né? Ele costuma avançar bem. E eu acho que foi no jogo. Não, foi no jogo do Botafogo, O jogo do Botafogo ele tava bem avançado em alguns momentos, me dava medo. Mas quando ele voltava também, defensivamente, não era muito ruim, não. Graças a Deus. Obrigado, Wesley. Nota pro Wesley. Nunca te xinguei /10. Bom, agora vem o Ayrton Lucas, cara. O Ayrton Lucas, ele é um jogador bom e gosto dele. Só que ele não tava em uma fase muito boa. Ainda mais porque ele tá voltando de lesão também. Ele era um daqueles inúmeros lesionados. Não consigo fazer uma bonita, cara. Tá bom. Ele era um daqueles lesionados naquela planilha de lesão do Flamengo que vê um cardápio de gente. Ui, que som lindo. Mas ele mostrou bom desempenho até contra o Fluminense, por mais horrível que tenha sido o jogo. Ele conseguiu achar umas bolas boas. Ai, esqueci, sacou? Ele conseguiu achar umas bolas boas pro... Eu quero fazer o carro derrapar, mas não vai! Ele conseguiu achar umas bolas boas pro Michael, só que não deu pra fazer gol. Mas é justamente isso que o Flamengo do Felipe Luiz pede, infiltração. Ele conseguia achar os espaços certos e se infiltrava bem ali, né? Nota pro Ayrton Lucas. Um beijo /10. Gosto muito dele. Existe um ponto a 7.000 RPM em que tudo some. A máquina fica sem peso, desaparece. E tudo o que resta é um corpo se movendo pelo espaço e pelo tempo. De novo, cara. Pelo amor de Deus. Bom, vamos aqui pro nosso último lateral, Alex Sandro. O Alex Sandro, ele tava numa boa fase, ele vinha numa boa fase com o Flamengo, mas ele infelizmente se machucou ali, né, naquele gramado maravilhoso do Maracanã, que
tá, né, a situação atual, é difícil de defender um gramado não sintético quando a maioria dos estádios estão ali, né, nessa situação. E não igual uma Neoquímica Arena. Que leveza! Mas eu gosto do Alexandre, cara. Ele joga com alegre, sabe? E com a experiência que ele trouxe lá da Europa, tá fazendo bem pro Flamengo. Nota pro Alexandre. Gosto dele, /10. Tem uma outra, eu acho que eu já dei essa nota antes, mas tá acabando as piadas já. Bom, editando aqui eu percebi que eu esqueci do Vinha, o Matias Vinha, né? Mas ele tá machucado, enfim. Não tem muito o que falar dele. Tomara que ele volte bem /10. Bom, vamos aqui agora para os volantes, cara. Primeiro volante aqui, G29, da Logitech. Nossa, você é tão engraçado, Matheus, pelo amor de Deus. Vamos aqui pro Everton Araújo, cara. Começando com o Everton Araújo, ele vem de uma boa fase do ano passado. E, enfim, o Felipe Luiz parece saber trabalhar bem com esses moleques, assim. E eu não me surpreenderia muito não se ele fosse a próxima grande venda do Flamengo. É isso que eu tenho falado do Everton Araújo. Nota pra ele. Tomara que seja vendido alto /10. E dê lucro pro Flamengo. Bom, Pulgar, cara. O Pulgar, o que eu falo do Pulgar? Eu gosto do Pulgar. E eu acho que ele não vai sair do Flamengo, tá? Não acho que ele deve sair do Flamengo. Tava tendo aquele murmurinho sobre ele se retirar do clube. Mas ele tá encaixando bem no time do Felipe Luiz. Ele tem um excelente posicionamento e os passes dele são maravilhosos. Eu tô jogando bastante FIFA com meus amigos essas férias, né? Quer dizer, eu tava. E depois que eu fui assistir alguns jogos do Flamengo fazer esse vídeo aqui, eu vejo os passes que ele faz e eu lembro do personagem do FIFA tendo... Enfim, coisa de maluco aqui. Eu tô maluco, eu tô ficando doido. Nota pro Pulgar. Gosto muito dele /10. Fica no Flamengo /10. Essa vai ser a nota do Pulgar aí. Bom, Gerson agora. Grandes elogios pro Gerson. Um dos meus jogadores favoritos que estão no Flamengo hoje, né? Não é à toa que eu comprei uma camisa dele. Do Olympique de Marseille. Mas não tem problema. Ele mostra vontade de jogar pelo Flamengo, cara. É muito bom ver ele jogar pelo Flamengo. Pela seleção também. Só um adendo. Pela seleção, eu acho maravilhoso ver ele jogando na seleção. E ele é um dos protegidos do Flamengo aí, né, cara? Tava tendo umas propostas pra ele esses dias. E o Flamengo não quis vender. E eu acho isso muito bom. Botou ele como inegociável. Pra mim é maravilhoso. É isso que eu queria, cara. É isso que eu acho que... O carro não sai, bicho. E eu acho que o Flamengo, ele vira outro time quando o Gerson não tá. E eu acho que se o Gerson tivesse naquele jogo contra o Vasco, teria sido muito mais. Com toda certeza. Não seria 2-0 nem ferrando, cara. Ia ser 7-0 ali de boa. De boa. Nossa, esse foi meio feio, mas tudo bem. E o Flamengo sente falta quando o Gerson não tá. Porque mesmo com o Arrascaeta e o Dela Cruz no time ali, fazendo meio que esse papel que o Gerson faz, quando o Gerson joga mais avançado um pouco, né? Não como aquele volante clássico.
O Flamengo ainda assim não é o mesmo, sabe? Eu não acho que o Flamengo faz sentido sem o Gerson. Te amo, Gerson. Sou o primeiro da fila no seu clube de fanboys, hein? Eita prela, fui ler o bagulho aqui e me lasquei. Bom, vou trocar de carro aqui de novo. De novo aí, esqueci de falar alguma coisa. Esqueci de falar a nota do Gerson, só isso. Só a nota dos meus jogadores favoritos do Flamengo. Bom, nota pro Gerson. Te amo, /10. É isso, bem simples aí. Vou pegar aqui um outro carro meu dos sonhos, cara. Esse carro aqui é até que alcançável. Pra comprar, não pra manter, né? Tá ali na casa dos 300 mil ainda, será esse carro? Não sei, faz tempo que eu não vejo. Esse daqui é uma manual também. Coisa linda, maravilhosa. Olha aí, ó. Quem que foi o alemão que pensou, né, cara? Vamos botar um V10 em um carro de família. Eu quero casar com esse cara, falando de verdade. Enfim, vamos aqui falar agora do Alan, cara. Ou Alan, não sei como é que é o nome dele. Certo? Mas, cara, se eu não reclamar do Alan esses últimos jogos aí, velho, esses últimos tempos, esse último ano, eu vou estar mentindo completamente. E eu falo isso com tristeza mesmo, porque, pô, eu sei que se o cara tá lá no Flamengo é porque ele merece estar lá, sabe? Às vezes. Mas eu não sei, cara, o que tá acontecendo com ele. Eu não sei o que aconteceu com ele pra estar nessa fase ruim. Podem ser questões pessoais. Mas se for, é bem bosta, cara. É triste mesmo. Fica melhor, Alan. Ele jogou bem no Carioca até alguns outros jogos contra o Portuguesa, o Sampaio Correia eu anotei aqui também. Opa. Contra o Portuguesa, o Volta Redonda. Enfim, ele jogou até que bem. Só que contra times maiores assim, como o Vasco e o Botafogo, velho, ele ficou meio apagado. Sabe, ele não faz muito um jogo que eu consiga lembrar. Bom, nota pro Alan. Alan, melhore /10, tá? Eu desejo muito... Bati. Tá merda. Quero muito ver você jogando bem /10. E eu desejo tudo de melhor pra você /10. Bom, partindo pros meias agora. Tem Matheus Gonçalves, né? Motel Gonçalves, Menina Passo Pix. E... Cara, o que eu falo do Matheus Gonçalves, velho? Falta amadurecimento pra ele. Eu acho que ele tem 19 anos, que é a mesma idade que eu tenho. E pô, falta um amadurecimento pra ele, sabe? Eu acho que é difícil e eu me coloco na posição dele ali também, sabe? Um monte de coisa deve estar passando pela cabeça dele. Só que mesmo assim ele não deixou afetar a boa fase que ele tá. Ele jogou muita bola no Sub-20 com... Uou! Ai, era pra eu ter acelerado menos. Com o Felipe Luiz, né? Eu acho que o Felipe Luiz ainda vai tirar muita coisa dele. Porque ele mereceu ter subido pra principal. E ele joga com aquela raça, amor e paixão, né? Tá aqui. Joga com a raça, amor e paixão que a camisa, que o manto sagrado do Flamengo proporciona. Nota pro Matheus Gonçalves. Faz o Pix /10. E eu quero me desculpar também se quem tá assistindo esse vídeo tá meio confuso ou tá achando muito estúpido, mas é porque tá realmente difícil de dirigir, dar uma olhada no script e falar ao mesmo tempo.
Eu achei que seria mais fácil. Vou ter que admitir aqui que admiro muito quem faz essas coisas aqui na Vera. É, eu acho que eu seria um jornalista horroroso. Assim, se eu estivesse falando de carro, né, talvez até melhor. Mas como eu tô falando de um nicho que eu não sou muito ligado, quer dizer, que eu não era muito ligado como futebol, acho que fica nisso daí mesmo. Mas enfim, o próximo aqui... Pô, de novo, cara! Eu não acredito nisso, cara. Eu nunca... Cara, eu tenho tanta volta nessa pista aqui nesse jogo, velho. E eu... Porra, cara. Mas vamos lá, Arrascaeta. Vamos falar de algo que me faz feliz. Arrascaeta no Flamengo, cara. Não tem o que eu falar desse cara, além de elogios. O homem merece ser o camisa 10. E era o camisa 10 que a gente merecia desde 2019. Gabigol, seu viado. Aliás, era quem era? O Everton Ribeiro, né? Em 2019. Mas desde 22 era o viado do Gabigol. Receba. A Arrascaeta, cara, ele consegue expandir a cabeça assim de um meio do meio de campo do Flamengo que me deixa realmente impressionado. Eu acho que é inúmeras vezes melhor do que Paulo Henrique Ganso. E o boi da cara preta tem que... Nota pro Arrascaeta, camisa 10/10. Gosto muito do Arrascaeta, não tenho... Uou, não tenho o que reclamar dele não. Vamos próximo aí. Bom, próximo aqui na minha lista é o De La Cruz. E cara, quando ele foi anunciado no Flamengo, eu juro que eu fiquei muito feliz. Porque eu pensei que ele seria tipo uma virada de chave pro Flamengo assim. Era aquele jogador que o Flamengo tava prezando, sabe? Que não deixa de ser verdade. Ele é um cara muito bom, só que meio inconsistente aos meus ligos olhos. Nesses últimos jogos aí ele tá jogando bem. Vou dar uma corrida aqui que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas deve dar o que? Uns 20 minutos de vídeo. Bom, nota pro De La Cruz, cara. Uruguaio/10. Não sei se fica uma nota muito claro aí, né? Não dá pra entender muito bem. Não sei se dá pra entender muito bem o que eu quero falar. Mas vai ficar com essa nota aí mesmo. Já tô começando a ficar com preguiça, não vou mentir. Bom, próximo aqui da minha lista, Lohan, cara. O Lohan, velho. Eu lembro do meu professor de autoescola falando sobre o Lohan, quando o Lohan subiu pro Flamengo. E a qualidade que ele ia trazer pro Flamengo, sabe? O que o meu professor de autoescola falava bastante. Mas além de eu saber dirigir e ele querer me ensinar, ele não tava muito errado no... Tá, porela. Sobre o Lohan, sabe? Ele ainda... eu acho que ele ainda tem que se provar, sabe? Esses dias ele tava vendido pro CSKA da Rússia, mas não foi mais, não sei o que deu. E... Enfim, estranho, né? Como os times russos estão querendo pegar jogador do Brasil, os caras estão querendo ir pra lá. Aquele do Cruzeiro também, o Matheus Pereira, eu acho. Enfim, o Matheus queria ir pra lá também. Estranho, na minha opinião, mas tudo bem. O Luiz Henrique foi pra lá pra fugir de bet. Nota pro Lohan, cara. Porra, eu acho que ele tem que se provar ainda mais pelo Flamengo. Ele é um cara meio estranho, eu acho. Olhando novamente com meus leigos olhos, com minha boca cheia de merda pra eu falar. Só que eu me contendo aqui porque tô gravando. Ai. Mas enfim, eu tô ficando maluco, cara, não é possível. Eu vou falando sozinho e eu vou ficar esquizofrênico algum dia, não é possível. Enfim, nota pro Lohan. Talvez devia ter ido pro CSKA/10, hein. O Flamengo teria ganhado uma notinha boa aí. Poderia ter investido mais um pouquinho. Mas não tem problema, tudo bem. Tamo junto, Lohan.
Deus abençoe sua família aí. Nossa, toma, filho! Que coisa linda, que coisa linda. Bom, para os atacantes eu vou escolher outro carro aqui. Deixa eu ver qual que eu pego. Tá, para falar dos atacantes agora, cara, eu vou pegar este magnífico 911 GT3 RS aqui. E agora que eu fui pensar também, todas as coisas que eu peguei, eu cresci vendo, né? Tudo ali da minha geração, bacana, legal. Graças a Deus não fui estragado aí, igual alguns, né? Mas enfim, manual também, com certeza, não tenha dúvidas. Neste azul, como é que é o nome do azul? Dark Blue, tá bom. Puta, esse daqui é... mas esse daqui é bonito, hein, velho? Aliás, tenho aqui... Ah, não. Cadê? Eu tinha, cara, um Hot Wheels dessa cor aqui, ó. Igualzinho. Não sei onde é que tá. Mas eu vou com esse azulzinho aqui, então. Dá uma variada. Dá uma escutada nesse motor. Ó. Tá bom, da hora. Bem mais plantado. Vamos começar aqui nos atacantes com o grande Bruno Henrique, né, cara? O Bruno Henrique é um jogador bem experiente aí. Fala só coisa boa. Deve falar menos merda do que eu, né? Um jogador excelente, de excelente nível. O Flamengo, quando pegou ele do Santos, fez uma ótima contratação. E eu acho que, assim, contra o Botafogo ele jogou muito bem na final da Supercopa. E apesar da idade, cara, eu acho que ele ainda vai fazer muita coisa pelo Flamengo esse ano, tá? Não me deixa. Não me deixa na vontade não, tá, Bruno Henrique? Bom, nota pro Bruno Henrique, cara. Nota pro Bruno Henrique. Passa o cu na mão, /10. É isso, obrigado, Bruno Henrique. Tamo junto. Te amo, seu lindo. Bom, agora vamos lá pro Michael. O Michael, eu lembro que o meu avô tava muito animado com ele voltando. Cara, simplesmente um ser humano muito bom, Michel. É um cara bem suave, merece tudo que ele conquistou até agora. Só que eu sempre mantinha um pé atrás com ele na questão da volta dele. Opa, neném. Da volta dele com o Flamengo. Porque, pô, ele tava vindo da Arábia, não sei se ele ia voltar naquela forma toda, mas ele tava sendo bem treinado lá, né, convenhamos. Que o Jorge Jesus conseguiu ainda manter o nível dele bacana. E calou minha boca, cara, calou minha boca, que eu pensei que ele ia ser um flop total no Flamengo, nesse novo Flamengo, né, no Flamengo mais novo aí que ele chegou. Nota pro Michel, cara, um grande homem /10. Minha nota aí pra ele, né, irônico. Opa! Cara, o Cebolinha, quando o São Paulo ainda tava no Flamengo, era um dos poucos caras que eu não reclamava. E desde a saída do Tite, assim, e o Tite ele conseguiu recuperar bem o futebol dele.
futebol dele é muito mágico, sabe? Os dribles rápidos ali, mas com sentido e direção pra apontar o time pro ataque, sabe? No dribla pra trás. Gosto muito de Cebolinha, enfim. Eu espero que ele volte jogando aí. Tava machucado, né? Mas eu espero que ele volte jogando aí o fino. Ensinando o futebol mágico para o Brasil novamente, né? Que ele dispute aí dribles com o Neymar Júnior. Devia ter vindo no Flamengo, hein, Neymar? Já avisando, hein? Enfim, um cara bem mágico. Nota pro Cebolinha. Ui, caramba. Não bati. Opa. Nota pro Cebolinha. Me agrada muito, /10. Eita, não olha pra câmera não, cara. Calma aí. Aí. Me agrada muito, /10. Bom, próximo aí da lista é o Luiz Araújo, cara. Eu não gostava muito do Luiz Araújo. Não lembro porquê. Eu não lembro se era a má fase do... Nossa, do Sampaoli. Mas tá jogando bem. Fez um golaço contra o Botafogo. Foi na final da Supercopa. Fez um golaço de cobertura assim por cima do John. E enfim, me agrada, gosto dele e eu espero que ele jogue bem aí neste ano de 2025. Ele tava machucado ano passado, aliás, eu acho, né? Não tô lembrado muito bem. Mas é isso daí. Vamos lá agora com o Plata, cara. O Plata é o seguinte, o Plata... Eu gosto muito do Plata, gosto muito do Plata. Tem gente que não gosta. Já vi flamenguistas falando que não gosta do Plata. Mas tem que lembrar daquele gol que ele fez no Galo, né? E, cara, ele é bom no X1, que eu botei aqui. E, pô, consegue levar o time pra frente, sabe? Ele não faz aqueles dribles sem sentido, não. Ele faz bem objetivo, assim. Vamos ver aí o resto da temporada, o que ele tem pra oferecer. Bom, nota pro Luiz Araújo, né, que eu acabei esquecendo, eu acho. Vai ser... Parece muito quem da barra e /10. É isso, minha nota dele. O Plata, cara, a nota do Plata, velho. Obrigado pelo gol no Atlético Mineiro, /10 aí. Bom, agora vem um cara muito questionado pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo até hoje, né? Que é o Juninho. O Juninho, cara, o Juninho me pegou desprevenido. Foi um dos caras que eu mais pesquisei. Só que não deu resultado ainda no Flamengo, sabe? No Querebag ele apresenta... Querebag, sei lá. No time lá que ele jogava, ele apresentava um bom desempenho. Mas era um futebol do Azerbaijão, né? Então, de bom no Azerbaijão tem o quê? A pista de corrida, exatamente. Ah, essa é braba. Mas tirando isso, cara, pô, o cara foi procurado pelo próprio Felipe Luiz, foi acertado por um bom valor e eu acho que vai vingar, cara, esse ano. Não acho que ele vai ser um mau jogador, não, tá? Só dá o tempo necessário pra ele. E a torcida do Flamengo costuma não dar o tempo certo. Nota pro Juninho. Deu o tempo certo pra ele, /10, torcedor do Flamengo. E agora, cara, pra encerrar os jogadores que eu listei aqui, tá o Pedro, velho. O Pedro que, pô, cara, um cara do bem, sabe? Um cara correto. Bota várias coisas da Bíblia lá no Instagram dele, eu gosto muito dele. E peço, pelo amor de Deus, cara, que o cara venha jogando aquele futebol lindo que ele joga, mano. Porque ele não é um centroavante colado na área igual é, por exemplo, o Verratti do Vasco. O cara mostra bom desempenho ali pra se livrar da marcação, que é magnífico, sabe? E todas as convocações que eu vi pra seleção, assim, que o pessoal no YouTube ou no Instagram, acho que, hein? O pessoal no YouTube ou no Instagram estavam fazendo, eles estavam falando sobre o Pedro, cara, que se o Pedro não tivesse machucado, ele provavelmente seria convocado, sabe? Tanto que ele machucou na convocação que ele tava. Num treino, aliás, da seleção, né? E isso me deixa muito triste. Mas eu espero do fundo do meu coração que o Pedro volte jogando aquilo que ele sabe.
É um futebol trondoso, um futebol magnífico. Bom, esqueci de dar a nota pro Pedro também. Enfim, cara, a nota que eu dou pro Pedro é do fundo do meu coração que ele melhore /10, sabe? Ele melhore, assim, fisicamente, sabe? Porque o cara é um homem de fé, é um grande homem. E eu acho que grandes coisas vão vir aí pra ele. Enfim, por hoje é só o vídeo aqui. Muito obrigado quem assistiu, vou estar encerrando já. Mas daqui a pouco minha faculdade começa, logo após o carnaval. E eu não sei se eu vou ter tanto tempo pra fazer vídeos, tá? Mas eu quero lançar pelo menos um por mês aí. E me perdoa do fundo do coração se eu não conseguir, ou se eu ficar com preguiça também. Mas enfim, dá um like, se inscreve aí no canal pra dar uma fortalecida. Muito obrigado e até a próxima.